Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para a nossa videoaula sobre integrais indefinidas, parte 4. Nesta aula, nós veremos a técnica de integração por substituição de variáveis. Mas antes, eu convido a todos a inscrever no canal, deixe o seu comentário nas videoaulas e acione o sininho de notificações para receber todas as novidades. Vamos então à nossa aula sobre integrais por substituição de variáveis. Teorema 1. Seja a integral indefinida f de x dx igual a efão de x mais c. E suponhamos que x é φ de t é uma função derivável de t para t em um intervalo i contido em R. Então, a integral de f de φ de t, que multiplica φ' de t dt, é o efão de φ de t mais c, onde esse efão é a primitiva de f. Isso se essa função composta, f de φ de t, esteja definida em i. Vamos para a demonstração. A diferencial de x é definida por dx igual a derivada de x em relação a t vezes dt. Mas dx dt é φ' de t dt. Como, usando a regra da cadeia, temos que a derivada em relação a t de efão de φ de t é d dx do efão de x, porque meu φ de t é x, vezes dx dt. Ou seja, é igual a efão' de x vezes φ' de t. Mas meu x é φ de t. Então, nós temos efão' de φ de t vezes φ' de t. Mas o efão' do φ de t é o f do φ de t vezes φ' de t. Bom, dessa derivada, segue então que a integral de efinho do φ de t vezes φ' de t dt é efão do φ de t mais c. Tá? Então, isso vem da definição de integral indefinida. A derivada é igual a uma função. Então, a integral indefinida da função é igual ao que está sendo derivado. Assim, terminamos a demonstração do teorema 1. Na prática, denotamos por u uma parte do integrando, calculamos du e calculamos a nova integral na variável u. Tá? Então, é assim que se procede na maioria dos exercícios envolvendo a técnica de substituição de variáveis. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. Calcule a integral de x dx dividido por raiz quadrada de x² menos 1. Bom, seja u x² menos 1. Então, eu chamei o u uma parte do meu integrando, de modo que du dx é 2x, o que implica, então, que du é 2x dx. Tá? Passei o meu dx multiplicando. Assim, a integral de x dx sobre raiz quadrada de x² menos 1 é igual a meio, vou dividir por 2 e multiplicar por 2, uma vez que aqui eu tenho x dx. E está faltando apenas o fator 2 para transformá-lo em du. Então, divido por 2 e multiplico por 2. Então, vou ter meio. Então, no lugar do 2x dx é du, e aqui raiz de u. Esse 2 também vou jogar para dentro da integral. E lembrando das aulas anteriores, que a integral indefinida de du sobre 2 raiz de u
é raiz quadrada de u mais c. Substituindo u, nós vamos ter então que a integral indefinida de x sobre raiz quadrada de x quadrado menos 1 dx é raiz quadrada de x quadrado menos 1 mais c. Então tá aí resolvido o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Calcule a integral indefinida de x quadrado vezes seno ao cubo de x ao cubo vezes cosseno de x ao cubo. Bom, neste exemplo, nós iremos então denotar por u o x ao cubo, tá? Normalmente, nós denotamos por u um termo, se for polinômio, ele é de maior grau, tá? Observe que a derivada de x ao cubo é 3x². Então, uma parte da derivada está presente aqui. Por isso que estamos escolhendo o igual a x ao cubo, de modo que du dx é 3x², ou seja, meu du é 3x² dx. Assim, vou denotar por i essa integral. É integral de x² seno ao cubo de x ao cubo, cosseno de x ao cubo dx. Vou novamente usar aquele truque de dividir por 3 e multiplicar por 3, porque 3x² dx é meu du. Substituindo, então, teremos 1/3 de seno ao cubo de u vezes cosseno de u du. Tá? Lembrando que o meu u é x ao cubo. Bom, então a integral foi transformada nessa integral em u. E nós vamos fazer uma segunda mudança de variáveis, ou substituição de variáveis, seja v seno de u. De modo que dv du é igual a cosseno de u. Passando o du multiplicando, eu tenho então que dv é cosseno de u du. Assim, o meu i é 1/3, né? Ele era lá, estava escrito 1/3 de seno ao cubo de u vezes cosseno de u du, mas esse fator aqui é meu dv, tá aqui. Então, teremos 1/3 de v ao cubo dv. Ou seja, integral de v ao cubo é v² sobre 4. Então, temos que a integral será 1 vezes v² é v², dividido por 12. Pronto, então está resolvida a integral. Próximo passo é voltar na variável x, mas o meu v, ele é seno de u, então substituindo aqui teremos 1 sobre 12 de seno² de u. Mas o meu u é x ao cubo, então a resposta é 1 sobre 12 seno² de x ao cubo mais c. Está aí então resolvido o exemplo 2. Vamos para um exemplo 3. Calcule a integral indefinida de dx dividido por x, logaritmo natural de x². Bom, do cálculo 1, a derivada de ln de x é 1 sobre x, então ela está presente aqui. Então, eu vou chamar de u o ln de x, logaritmo natural, de modo que du dx é 1 sobre x, passando o dx multiplicando, eu vou ter que du é dx sobre x. Assim, a nossa integral de dx sobre x ln de x² é, antes de fazer a substituição de variáveis, vou usar uma propriedade dos logaritmos. O logaritmo da potência, que é o x elevado à quarta, é 4 vezes o logaritmo. Então, esse 4, ele leva um tombo aqui e vem aqui na frente. Tá? Então, usei propriedade de logaritmo. Agora, no lugar do ln, eu substituo por u. E no lugar do dx sobre x, eu substituo por du. Então, eu tenho 1/4 da integral indefinida de du sobre u, que é igual a 1/4 do ln de u. Mas o meu u, ele é ln de x, então
eu vou ter 1/4 do ln de x mais c. Está aí, então, resolvido o exemplo 4 e apresentada a técnica de integração por substituição de variáveis no canal Fatos Matemáticos.